né, que a educação brasileira, dos ataques que a educação brasileira vem sofrendo, principalmente na perspectiva privatista e em todo o processo tem sido instalado para realmente desqualificar o ensino superior, colocando a ideia, o ensino superior público, relacionando a ideia de que a qualidade está no ensino privado, por exemplo, né, e que a solução para o sistema público de ensino seria privatizar. Então, toda essa discussão da escola sem partido e das leis, ela está muito relacionada também com toda a instauração de uma certa cultura no campo educacional e de combate à educação pública no Brasil. Então, é nesse ponto que nós estamos. Eu estou muito feliz, né, com a presença dos colegas, né. Eu vou chamá-los agora à mesa para fazer suas falas. Nós programamos uma fala de 30 a 40 minutos de cada um, para contribuir mesmo com muita informação, com a experiência que eles têm, né, com a especialidade, né, para qualificar a nossa discussão em relação a esses temas. Tá? Então, eu vou convidar primeiramente o professor Dr. Fernando de Araújo Pena. Ele é professor adjunto da Faculdade de Educação da UF e parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ele é doutor e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel e licenciado em História pela mesma universidade. Atualmente é coordenador do Laboratório de Ensino de História da UF, o LEUF, e um dos coordenadores do GT, do Grupo de Trabalho Ensino de História e Educação, da Associação Nacional de Professores de História. Tem dedicado suas pesquisas mais recentes aos temas de educação democrática, ensino de história e escola sem partido. Em seguida, vou chamar para compor nossa mesa o Dr. Rodrigo Zocal Rosa. Ele é defensor público de Mato Grosso do Sul, atualmente lotado na 5ª Defensoria Pública da Infância e Juventude de Campo Grande, com atribuições em execuções de medidas socioeducativas e ações civis públicas. Possui graduação em Direito e pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, além de pós-graduando em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Ele é ex-coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Também foi membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Estado de MS e da Comissão Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto ao Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, desde 2014. É coordenador, instrutor e palestrante e conteudista da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul e membro do Conselho Editorial da Escola Superior de Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, possuindo várias publicações de artigos e capítulos em obras literárias nas áreas de processo civil, processo penal e infância e juventude. Agora eu gostaria de convidar o professor Dr. Guilherme Passamani, professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduado em Ciências Sociais e História nas habilitações de licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Integração Latino-Americana, com área de concentração em História Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Ciências Sociais na área de Estudos de Gênero pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisador visitante da Universidade de Coimbra, Portugal, entre 2007 e 2008, e pesquisador visitante da Universidade de Colorado, Boulder, nos Estados Unidos, entre 2014 e 2015. Coordenador do Núcleo de Estudos Nestor Perlonguet, Cidade, Geração e Sexualidade, o NEMP, o FMS, CNPq. Autor dos livros O Arco-Íris Descoberto e Na Batida da Concha, Sociabilidades Juvenis e Homossexualidades Reservadas no Interior do Rio Grande do Sul. Organizador das coletâneas Ciclo de Cinema, Entre Histórias, Teorias e Reflexões, e Contrapontos, Ensaios de Gênero, Sexualidade e Diversidade Sexual. Tem experiência nas áreas de Sociologia e Antropologia, com ênfase em Teoria Sociológica Contemporânea, Sociologia Brasileira e Antropologia Urbana. Principais temas de pesquisa: gênero, sexualidade, envelhecimento, condutas homossexuais, interseccionalidade e marcadores sociais da diferença. Então, é com muito prazer que nós vamos passar a palavra ao professor Fernando Pena, em primeiro lugar, em seguida ao professor Dr. Rodrigo, é professor também, né? E ao professor
professor Guilherme Passamani. Ok? Então tá bom. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a Maria Lima pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação democrática e escola sem partido. E eu tive a ideia de começar com a seguinte pergunta. Fernando, a educação democrática, na teoria, é uma maravilha, mas na prática a gente não encontra muito. Por isso eu coloquei essa interrogação aí ao lado da educação democrática. Essa foi uma pergunta que um aluno meu fez quando eu estava falando, justamente discutindo teoricamente educação democrática. Eu quero que a gente guarde, então, essa pergunta, mantenha ela em mente, para, ao longo da nossa conversa, pensar sobre ela. E eu vou aproveitar, então, para falar um pouquinho também sobre um movimento, uma associação que nós fundamos no dia 29 de junho de 2017, do ano corrente. O nome da associação é Movimento Educação Democrática, e ao longo, então, dessa conversa com vocês, eu vou tentar definir o que eu estou entendendo por democracia e o que eu entendo por educação democrática. Então, aqui é só uma indicação para quem tiver interesse. Essa é a página de Facebook do Movimento Educação Democrática. Ali tem uma seta verde, né, indicando para quem quiser se associar, é só clicar ali. Para discutir um pouco, então, com vocês democracia, eu vou usar o referencial teórico de uma autora chamada Chantal Mouffe. Ela é uma autora da teoria política e ela vem discutindo democracia. Ela escreveu livros como Democracia Radical, O Retorno da Política, dentre outros. Então, eu vou usar ela aqui para justamente conversar com vocês o que eu estou entendendo por democracia e o que o Movimento Educação Democrática entende por democracia. Aqui, então, ela vai fazer algumas propostas. A primeira delas é uma definição de política, porque atualmente, quando a gente vai falar sobre política, existe uma tentativa de reduzir o termo política apenas a partido, a partidarismo. Essa é, inclusive, uma das estratégias do movimento Escola Sem Partido. Tentar dizer que política é só partido, então a escola não poderia discutir a política, porque política é propaganda partidária e coisas assim. Então, aqui o pensamento da Chantal Mouffe ajuda a gente a problematizar um pouco. Então, para ela, política seria o conjunto de práticas, discursos e instituições que pretendem estabelecer uma certa ordem e organizar a coexistência humana. Então, nós estamos falando de política, estamos falando sobre como nós organizamos o mundo no qual nós vivemos e nós convivemos em conjunto. Então, esse é algo importante, tentar ampliar o sentido de política que muitos tentam reduzir. Um outro elemento importante do pensamento dela é o modelo que ela propõe para pensar a democracia, que ela chama de modelo agonístico. Agon vem do termo grego que significa conflito, embate. E aqui, quando muitos teóricos vão falar sobre democracia, eles tentam limitar a democracia ao consenso, excluir a divergência, as diferentes propostas, a pluralidade para o espaço privado. Então, ela diz que é importante para pensar a democracia é pensar como nós lidamos com o conflito. E esse é um ponto importante, então, no pensamento dela. E, para isso, ela vai destacar a centralidade das identidades coletivas e da categoria de adversário. Ela, então, trabalha com um conceito de identidade relacional. Você não tem como estabelecer uma identidade sem, ao mesmo tempo, estabelecer uma diferença. E aqui eu vou, então, detalhar um pouquinho mais com você o que ela entende dessa maneira. Então, aqui, sempre que nós vamos falar sobre um nós, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre um eles. Então, quando nós estabelecemos um nós, tem um exterior constitutivo, que é o eles. Então, para isso, sempre estabelecemos essa relação nós-eles. Só que ela pode ser estabelecida de diferentes maneiras. Uma delas é pensando essa relação nós e eles como uma relação entre amigos e inimigos. Mas isso, para a democracia, é algo problemático. Por quê? Quando você pensa a relação entre nós e eles como uma de amigo e inimigo, o outro é alguém que ameaça a sua identidade. Então, ele é alguém que não merece ser escutado, ele merece ser destruído. Ele não é alguém com quem nós devemos dialogar. Eu coloquei um vídeo aqui, um primeiro vídeo para a gente ouvir, não sei se o áudio vai sair aí. Quem vai falar nesse vídeo é o advogado Miguel Najib, numa audiência pública que aconteceu esse ano na Câmara dos Deputados. Então, quando nós pensamos aqui na relação amigo-inimigo, nós estamos lidando com uma relação propriamente de antagonismo. Vamos, então, ao vídeo. Com relação ao problema um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar
com o professor tarimbado, com o militante, que eles estão ali em pé de igualdade. Bem, evidentemente, como disse o professor Jungmann, isso é um argumento de gente sonsa, com todo respeito. E mais, é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Isso é, perdão, a verdade tem que ser dita, deputado. A verdade tem que ser dita. Às vezes as pessoas se sentem... É típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Digo mais. É um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Este é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Então, esse argumento precisa ser varrido por uma questão de honestidade intelectual, por uma questão de Então, vocês acabaram de ouvir o criador do movimento Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib. Nesse vídeo, ele tenta argumentar que quando um professor ele usa o argumento de que o aluno não é uma folha em branco, ele estaria operando da mesma maneira que um estuprador ao tentar justificar o estupro de uma menina de 12 anos. Então, para mim, aqui tem um exemplo claro dessa tentativa de construir a relação entre o nós e o eles como inimigo. Então, no caso do movimento Escola Sem Partido, o professor é esse inimigo, ele é o estuprador, o traficante de ideologias, o sequestrador intelectual. E isso, para o procedimento democrático, para o debate democrático, é prejudicial, muito prejudicial. Então, a Chantal Mouffe vai propor que, não que a gente tente não construir essa relação nós-eles como uma relação entre amigos e inimigos, mas uma relação entre adversários. O adversário é alguém que eu posso discordar profundamente do que ele está dizendo, mas eu luto pelo direito que ele possa dizer isso. E esse tem sido a tônica um pouco da atuação do movimento no espaço público. Nós temos ido a audiências públicas com defensores do Escola Sem Partido. Isso não quer dizer que tudo possa no debate público. Então, nós sempre tentamos destacar, acusar, denunciar, quando é utilizado esse discurso de ódio, como vocês acabaram de ouvir nesse vídeo. Aqui, então, esse é um dos princípios da nossa associação. E aqui nós teremos uma relação que ela chama de uma relação propriamente agonística. E esse é um dos princípios da nossa associação, o terceiro princípio da nossa associação. É o princípio 3, que diz o seguinte: a participação em todos os debates públicos através de uma abordagem democrática e argumentativa dos conflitos, rechaçando o discurso de intolerância aos direitos humanos. Então, esse é um dos princípios da associação, participar de debates públicos, sempre desconstruindo argumentativamente outras propostas e denunciando quando é feito o discurso de ódio. Outro elemento importante aqui no pensamento da Chantal Mouffe para discutir democracia é a proposta de generalizar o imaginário igualitário e ampliar o domínio do exercício dos direitos democráticos. Então, esse imaginário democrático ele é importante porque ele permite que alunos, por exemplo, que eles percebam quando uma relação de subordinação ela se estabelece como uma relação de opressão. Então, quando você tem acesso a, por exemplo, um discurso como o da igualdade de gênero, você pode repensar, reavaliar relações nas quais você está inserido. Você pode perceber o que antes você não percebia, como, por exemplo, desigualdade de gênero, opressão de gênero e coisas assim. Por isso, é importante essa ideia de generalização desse imaginário igualitário. E a ideia também dos exercícios dos direitos democráticos. O direito democrático não é um direito individual. Aliás, não deixa de ser um direito individual, mas ele é um direito que ele só pode ser exercido quando eu e todos os outros podemos exercê-lo simultaneamente, quando ninguém é privado desse direito. Essa é a ideia de direito democrático. E aqui, então, eu saio um pouco do discurso teórico da Chantal Mouffe e começo a caminhar para a educação. Vou aqui recorrer a um documento que ele vem sendo um pouco desrespeitado na sociedade atualmente, mas para mim ele ainda é chave. Então vou recorrer à nossa Constituição Federal, ela está ali no slide. O que eu vou pegar da nossa Constituição Federal? Então eu vou aqui analisar com vocês o capítulo da educação, da cultura e do desporto,
seção 1 da educação. Vou falar especificamente sobre o artigo 205 e tentar entender aqui com vocês o que ele está dizendo. O artigo 205, então, diz o seguinte: a educação, ela é direito de todos. Aqui, nós já voltamos, então, à ideia de um direito democrático. Você só pode... A educação, todos têm que ter acesso à educação. Esse é um ponto importante. Além disso, continuando, é direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, muitos discursos na sociedade atual tentam dizer, não, a educação é só responsabilidade da família. Esse, por exemplo, é um dos discursos de escola sem partido. E aqui a Constituição é muito clara. A educação, ela é dever do Estado, ou seja, das escolas e das famílias em colaboração com a sociedade, ou seja, uma tarefa colaborativa, visando o quê? 3 objetivos: visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, são 3 objetivos. Outro discurso que tem sido repetido bastante no espaço público, que a única finalidade da educação seria formar para o trabalho. Aqui não, nossa Constituição é muito clara, quando ela indica a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Aqui, então, eu pulo, vou recorrer à ideia de educação, voltando a isso, é um direito de todos. Aqui é uma citação da Chantal Mouffe e do Ernest Laclau. É nesse sentido que se deve entender a noção de direitos democráticos, pois estes são direitos que só podem ser exercidos coletivamente e que supõem a existência de direitos iguais para os outros. E aqui eu retomo e falo sobre mais 2 princípios da associação. O primeiro princípio e o segundo princípio. Vou lê-los com vocês, então. O primeiro deles é a defesa da educação pública, laica, gratuita e de qualidade, organizada democraticamente. Volto a esse ponto. A sociedade todos só vão ter acesso à educação se nós garantirmos uma educação pública que todos possam ter acesso. Então, por isso, esse princípio. O segundo princípio, então, a educação deve abrir espaço para que os estudantes se percebam como sujeitos de direitos democráticos que só podem ser exercidos coletivamente. O Escola Sem Partido, por exemplo, foi denunciado pelo Instituto de Desenvolvimento de Direitos Humanos, a ONU, porque ele, no seu discurso, não reconhecia o jovem e a criança como detentores de direitos. Esse é um ponto central, então, que a criança seja percebida como detentora de direitos e não como massa, como se ela pudesse ser controlada exclusivamente pela família. Ela, óbvio, faz parte da família, mas ela tem direitos próprios. Ela não pode ser escravizada, não pode sofrer violência, ela tem direito à educação, por exemplo. E aqui, então, eu vou para um segundo autor e a ideia de educação democrática. Para falar sobre educação democrática, então, vou recorrer a um autor chamado Geert Biest. Ele tem alguns textos traduzidos em português, como Boa Educação na Era da Mensuração. É um texto muito interessante, que, na verdade, é um livro, e só o primeiro capítulo dele está traduzido. Vamos a ele, então. O que o Biest vai falar para a gente? Eu estava ouvindo a fala da Maria, antes do início da minha entrada aqui. O que Biest propõe para nós? Ele propõe que nós, nesse contexto, nessa cultura da mensuração, onde a boa educação se tornou sinônimo de bons resultados em avaliações externas aplicadas massivamente, nós precisamos discutir, precisamos pensar o que para nós é essa boa educação. Ele não vai tentar responder isso, até porque o que é a boa educação é algo que deve ser debatido no espaço público, mas ele vai pensar, então, alguns parâmetros para ajudar a discutir a ideia da boa educação. Quais são esses parâmetros, então? Ele vai falar que a educação ela tem 3 dimensões. A primeira delas seria a qualificação, a segunda a socialização e a terceira a subjetivação. O que seria a qualificação? A qualificação é uma dimensão que ela não é negada por ninguém. É qualificar alguém a fazer alguma coisa através de conhecimentos, habilidades, competências. Isso, como aparece na nossa Constituição, como nós acabamos de ver, aparece como a qualificação para o trabalho. Essa dimensão do fenômeno educacional ela não é negada por ninguém, nem mesmo pela Escola Sem Partido, apesar deles terem uma visão bastante restrita do que seria a qualificação. Eu vou mostrar para vocês agora a página do Movimento Escola Sem Partido. Ela está aí, eles indicam logo na sua página inicial uma biblioteca politicamente correta. Essa biblioteca conta apenas com 4 livros. Eu não vou falar sobre os 4 agora, vamos focar apenas no primeiro dos 4,
que é o livro Professor Não é Educador, escrito por um indivíduo chamado Armindo Moreira. Qual é a tese desse livro? Uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir. O ato de educar seria a responsabilidade exclusiva das famílias e da religião. E o ato de instruir, então, seria o que o professor poderia fazer em sala de aula. E como eles veem a instrução? A instrução seria transmitir conhecimentos neutros, sem mobilizar valores e sem falar da realidade do aluno. Por exemplo, se você entra no site do Escola Sem Partido, eles têm um ícone chamado Flagrando o Doutrinador, e lá se diz o seguinte, é uma lista de itens que o professor deve ficar atento para reconhecer, que o aluno deve ficar atento para reconhecer esse professor doutrinador, e o primeiro dos critérios é o seguinte: você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor se desvia frequentemente da matéria, objeto da disciplina, para falar sobre assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Uma dissociação completamente absurda. Todos sabem que discutir, falar da realidade dos alunos é uma estratégia importante para tornar o ensino de qualquer disciplina significativo para os alunos, mas eles tentam fazer isso. Inclusive recorrem a Paulo Freire nesse livro, dizendo que o próprio Paulo Freire dizia que ninguém educa ninguém, mas eles tiram aqui a citação de contexto, e por isso eu busquei a citação original de Paulo Freire. Ela está aqui. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a ideia de que nós nos educamos nas nossas relações. Então essa é a dimensão de qualificação. A segunda dimensão, dentro dessa proposta do Bieste, é a dimensão de socialização, ou seja, aqui ele está falando sobre a inserção dos jovens em modos de ser e agir que já existem. E essa inserção sempre se dá com base em representações sociais. E a seleção dessas representações nunca é neutra. Esse é um ponto importante. E aqui eu vejo muito um dos objetivos que está descrito na nossa Constituição, que é o preparo para o exercício da cidadania. Quando se fala em preparo para, parece que é algo que vem depois. Então aqui a gente está na ideia da socialização. Agora, como eu falei, o importante é perceber que essa socialização ela sempre se dá com base em representações. O movimento Escola Sem Partido, por exemplo, tenta negar que a escola tem alguma relação com a socialização. Só que eles, nas suas denúncias, deixam claro que eles querem normatizar algumas representações e excluir outras. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, essa aqui é a página De Olho no Livro Didático, é um blog que está linkado na página inicial do Escola Sem Partido. Então, essa aqui é uma denúncia. Leiam aqui logo na chamada da matéria. Candomblé e Umbanda em livros didáticos 2016 do MEC para o ensino fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com os livros didáticos 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda. Se é que vocês podem acreditar nisso. Mas o que então eles estão denunciando? Uma imagem como essa. A legenda diz o seguinte: Xangô, Deus do trovão e da justiça. O símbolo desse orixá é um machado de 2 lâminas chamado Oxé. Esse machado representa a justiça. Eu pergunto, o que essa imagem difere de centenas de outras, por exemplo, da mitologia grega ou da religião cristã? Em absolutamente nada. Mas só por ser um elemento da cultura afro-brasileira é algo que deve ser retirado do livro, é doutrinação religiosa Candomblé e Umbanda. Então percebam, aqui é a tentativa de excluir algumas representações da escola. Um outro exemplo, e esse aqui vai tocar num ponto importante. Sempre que a gente está discutindo Escola Sem Partido, nós precisamos problematizar alguns termos. Como o próprio nome do movimento Escola Sem Partido, coloca para nós uma falsa dicotomia entre uma escola com ou sem partido, e tenta nos encurralar aqui, dizendo que quem é contra o movimento é a favor de uma escola dominada por um único partido. Outro termo que é importante problematizar é o termo ideologia de gênero. E eu vou então apresentar para vocês qual é a temível, o que é a temível ideologia de gênero. Então é outra denúncia do mesmo blog. MEC não desiste. Livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vêm com ideologia de gênero. Vamos então ver qual é a terrível ideologia de gênero. O que diz? É um exercício de múltipla escolha. Diz o seguinte: vejam os desenhos que 3 crianças fizeram para representar suas famílias. Então o primeiro desenho, logo no canto de cima, é uma família com só uma mãe e 2 filhos. Inclusive, estatisticamente, essa é a família mais comum no Brasil. Logo abaixo, uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais, ou seja, negros e brancos numa mesma família. E uma última família com um casal homoafetivo, 2 mulheres e uma criança. O que se perguntava nesse exercício?
Com base nos desenhos, podemos dizer que o gabarito era a letra D. As famílias são diferentes umas das outras. Eu então pergunto, o que pode haver de prejudicial nesse exercício? Simplesmente dizer que existem diferentes famílias? De novo, então, perceba, eles querem excluir algumas representações sociais da escola, representações vinculadas à cultura afro-brasileira e à questão de gênero, por exemplo. E esse é importante para entender como a socialização ela sempre envolve essa seleção de representações, essa seleção nunca é neutra. A última dimensão, então, trabalhada pelo Biesta é a dimensão da subjetivação. E aqui é importante dizer que, em inglês, o termo subjectivity está muito vinculado à ideia de sujeito-agente. E aqui, então, se a socialização é a inserção dos alunos em modos de ser e de agir que já existem, a subjetivação é abrir espaço para que os alunos se revelem na sua individualidade, para que eles se revelem como algo novo. E aqui eu vejo muita discussão, quando nós já falamos um pouco sobre a democracia, que é a ideia de um pluralismo agonístico, ou seja, a possibilidade de diferentes valores, diferentes perspectivas conviverem em sala de aula. E aqui eu percebo muito um dos objetivos dispostos na nossa Constituição, que é o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Ou seja, a escola é esse espaço no qual, muitas vezes, pela primeira vez, os alunos se encontram no espaço público com acesso a diferentes culturas, diferentes valores. Essa, então, é uma dimensão importante da escola, que o Escola Sem Partido tenta negar com todas as forças. Então, aqui falei um pouco sobre esses parâmetros, né? E é muito importante discutir essas três dimensões do fenômeno educacional, porque o que faz a Escola Sem Partido é justamente tentar negar a complexidade do fenômeno educacional, restringindo a educação apenas à qualificação. Eu vou mostrar para vocês agora o material que eles usam para justificar a necessidade do projeto. Então, é uma pesquisa que eles apontam, uma pesquisa muito séria, produzida pela revista Veja. Então, está aqui, foi um número de 2008, se eu não me engano. Teve um dossiê específico para falar sobre educação. Dentro desse dossiê, uma das matérias era essa aqui, Prontos para o século XIX. E essa matéria, então, trazia uma pesquisa encomendada pela Veja ao Instituto Censo. Eu vou mostrar só as duas primeiras perguntas para vocês entenderem aqui o que eu estou falando e por que eles tentam dividir, então, essas dimensões do fenômeno educacional. Aqui, então, qual era a primeira pergunta? Qual é a missão da escola? Qual é a principal missão da escola? E eles davam 3 opções e o professor só poderia escolher uma. Então, formar cidadãos, contribuir para a formação profissional ou ensinar as matérias. 78% dos professores disseram que a principal missão da escola é formar cidadãos. Vejam bem, e aqui, então, qual é a conclusão da revista Veja do Movimento Escola Sem Partido? Os professores estão admitindo que eles estão doutrinando em sala de aula, que o foco deles não é ensinar as matérias, mas sim formar cidadãos, que na prática, na cabeça deles, significa fazer a cabeça dos alunos. Obviamente, essa é uma interpretação muito enviesada disso aqui, dessa possibilidade. Ao só deixar o professor escolher uma, ele escolheu uma, mas, obviamente, para um professor, essas 3 missões elas são indissociáveis. Então, o professor, quando ele respondeu que é importante para ele a formação do cidadão, é óbvio que ele faz isso ensinando as matérias e formando um trabalhador ético e um cidadão crítico. Mas eles tentam aqui usar isso como uma prova da doutrinação no Brasil. A segunda pergunta, então, era a seguinte: em sua opinião, o discurso dos professores é politicamente engajado, às vezes engajado e neutro. Somando o politicamente engajado e às vezes engajado, nós temos 80% dos professores. E aí, mais uma vez, para eles, está aqui a prova. De novo, como eu falei no início, na tentativa de reduzir a política à questão partidária, à propaganda partidária, por exemplo. Mas se formar para a cidadania não seria política, se a gente pensar na política nesse sentido ampliado? Formar para a cidadania é um ato político. Por isso, eu discordo, e essa pesquisa aqui ela foi feita de uma maneira muito tendenciosa para gerar esses resultados que a Escola Sem Partido precisava. Então, aqui, esse é mais um dos princípios da associação. É o princípio número 5. A defesa de uma educação integral que articule as dimensões de qualificação, socialização e subjetivação. Ou seja, a defesa de que nós percebamos a educação como esse fenômeno complexo, que tem várias
vários elementos, e não só reduzi-lo a uma das suas dimensões, como, por exemplo, a qualificação. E aqui, já caminhando para a conclusão da nossa conversa, por último, eu quero pensar com vocês qual é a relação, então, entre a escola e a democracia. Para o movimento Escola Sem Partido, por exemplo, não existiria relação. A escola não tem nada a ver com política. Eu tive recentemente uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir o projeto Escola Sem Partido, e o vice-presidente da associação, o nome dele é Braulio Porto de Matos, ele disse que a escola não tinha nada a ver com política, inclusive que nós teríamos que mudar o nome do PPP, o Projeto Político Pedagógico, que não poderia aparecer o termo política num documento escolar, para vocês verem a que ponto ele chega. Mas então, já que nós não pensamos dessa maneira, existem diferentes maneiras de pensar a relação entre a escola e a educação. Eu vou elencar aqui 3 possibilidades: uma educação para a democracia, uma educação por meio da democracia e uma educação democrática. E aqui é importante dizer que as 3 são importantes, mas vou explicar para vocês por que a educação democrática é uma concepção mais completa. Então, a educação para a democracia está muito vinculada à dimensão da qualificação. Então, a escola seria pensada como preparando os alunos através de conhecimentos, habilidades, para viver algo depois que seria a democracia. Então, seria uma relação externa entre a escola e a democracia. A democracia seria algo que viria depois da escola. E aqui esse é um problema, porque os jovens, as crianças, já se espera delas que elas ajam de maneira democrática. Aqui, então, uma segunda maneira de pensar isso seria uma educação por meio da democracia. E aqui o que eu estou dizendo? Uma educação por meio da democracia seria incluir procedimentos democráticos dentro da realidade escolar. Então, a participação em grêmios, a participação em decisões coletivas. Mas, de novo, aqui ainda fica parecendo que a escola é algo separado da sociedade, como se só inserir esses procedimentos democráticos na escola, isso bastaria para que o aluno se formasse para uma democracia que vem depois da escola. E, por fim, então, nós temos o conceito de educação democrática. A educação democrática, é importante pensar que esse aprendizado para a democracia ela não acontece só na escola. Então, o Biester ele também trabalha com o conceito de aprendizagem cívica como algo não linear, recursivo e cumulativo. O que ele está dizendo com isso? Que nós aprendemos com experiências políticas e democráticas nas nossas vidas como um todo. Então, quando você conversa com alguém e ele fala que todos os políticos são corruptos, você está aprendendo alguma coisa sobre política. Quando você vê um jornal televisivo e se fala, então, que todos os políticos estão envolvidos num determinado processo, isso é uma experiência. E aqui, então, a escola ela é percebida como mais um espaço no qual o aluno pode ver essas experiências políticas e democráticas. Mas é importante entender, eu volto lá à pergunta que começou a minha fala, que o aluno aprende não só na escola, mas fora dela. Então, se nesse momento que nós estamos vivendo, os alunos têm dificuldade de pensar na democracia, talvez a nossa sociedade não esteja oferecendo para eles experiências positivas dessa vivência democrática. A escola, então, continua tendo interesse em oferecer experiências democráticas, mas o seu grande potencial é inserir processos reflexivos nas experiências vividas, tanto fora quanto dentro da escola. A escola é o único espaço no qual quase toda a sociedade passa, em algum momento ou outro, pela escolarização. Então, essa é uma oportunidade para discutir essas experiências vividas na sociedade como um todo. E aqui eu falo, então, sobre o último princípio da associação, o princípio número 4, que diz o seguinte: a educação democrática como bandeira articuladora de lutas autônomas por uma democracia radical e plural. Então, nessa luta contra a escola sem partido, a favor da discussão de gênero nas escolas, contra a mercantilização da educação, a nossa proposta é que a educação democrática ela se torne uma bandeira que possa articular diferentes movimentos na luta por essa educação democrática. Articular, mantendo a autonomia desses movimentos, mas tentar criar uma rede nacional que nós possamos trocar experiências e estratégias. Então, essa era um pouco a minha fala. Eu espero ter contribuído para o debate. Coloco aqui de novo a página. Quem quiser, então, participar, é só buscar a página do Facebook, Movimento Educação Democrática, e clicar ali no botão Cadastre-se para fazer parte do movimento. Então, agradeço muito a paciência de vocês e fico aguardando o debate. Obrigado.